Exercício 1. Na figura seguinte está representada, num referencial ortonormado ao XYZ, uma pirâmide quadrangular regular, ABCDV, cuja base está contida no plano XY. Sabe-se que o ponto A pertence ao eixo OX, que o ponto D tem coordenadas 1, 0 e o V 3, 2, 6, o vetor CD tem coordenadas -1, -3, 0 e que 6x mais 18y menos 5z igual a 24 é uma equação do plano ADV. A linha A determina uma equação do plano mediador do segmento reta BV. Ora, então, em primeiro lugar, eu vou determinar as coordenadas do ponto A. Portanto, o ponto A, se pertence ao eixo OX, há de ter uma abscissa qualquer, x de A, mas a sua ordenada e a sua cota serão 0. Ok? E como o ponto A pertence ao plano ADV, vamos então substituir pelas coordenadas do ponto A e descobrir qual é que é a abscissa de A. Portanto, menos 5 vezes 0. Portanto, substituir na equação do plano ADV. Ficamos com 6x de A igual a 24 e por isso a abscissa de A será 4. Assim, as coordenadas do ponto A serão 4, 0, 0. Para que é que isto nos vai servir? Bom, as coordenadas do vetor CD são -1, -3, 0. E eu preciso saber as coordenadas do ponto B para determinar uma equação, para poder determinar uma equação do plano mediador. Então, se vocês olharem para o desenho da pirâmide, não é? Vocês perceberão que o vetor AB é igual ao vetor CD, ok? Só que com um sinal contrário. Porquê? Eles são paralelos, só que têm um sentido oposto e têm o mesmo comprimento, tá bom? Assim, o vetor AB vai ter de coordenadas 1, 3, 0. É multiplicar as coordenadas por -1. Então, portanto, o vetor AB, como vocês sabem, é B menos A. Então, como é que eu posso obter as coordenadas de B? Reparem que quando eu somo o ponto A ao vetor AB, eu vou obter o ponto B. Tá bom? Por isso, as coordenadas de A são 400, não é? As coordenadas da AB são 130. E se eu somar estas duas coordenadas, fico com as coordenadas do ponto B. Ou seja, 5, 3, 0. Agora sim, já podemos determinar uma equação do plano mediador do segmento da reta BV. Portanto, temos as coordenadas de B e de V e por isso é só escrever o seguinte. Portanto, raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais z ao quadrado igual a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z menos 6 ao quadrado. Ora, isto implica, não é? Portanto, se eu elevar ao quadrado ambos os membros, isto implica, portanto, o seguinte. Eu vou começar aqui a desenvolver.
estes quadrados. Portanto, x ao quadrado menos 10x mais 25, mais y ao quadrado menos 6y mais 9, mais z ao quadrado, e isto é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9, mais y ao quadrado menos 4y mais 4, mais z ao quadrado menos 12z mais 36. Então, tudo o que está ao quadrado, portanto, cortam entre si, não é? X ao quadrado com o x ao quadrado, o y ao quadrado com o y ao quadrado e o z ao quadrado com o z ao quadrado. Vamos passar tudo para o primeiro membro, atendendo à forma que eles querem que apresentemos a equação, não é? Do plano mediador. E vamos ficar com menos 10x mais 6x mais 4y, aliás, menos 6y mais 4y mais 12z. E agora reparem aqui, o 9 corta com o 9 e por isso ficamos com mais 25 menos 4 menos 36 igual a 0. Assim vamos ficar com menos 4x menos 2y mais 12z menos 15 igual a 0. E esta é a equação do nosso plano mediador. A linha B. Seja P o ponto de coordenadas 1, 2, menos 2. Determina a amplitude do ângulo PVD. Apresenta o resultado em graus arredondado às unidades. Ora, então, nós temos as coordenadas destes três pontos, o P, o V e o D, e o ângulo que eles querem calcular, portanto, será o ângulo formado pelos vetores VP e VD. Ok? Portanto, este ângulo aqui. Então, nós vamos descobrir a amplitude deste ângulo usando a fórmula do produto escalar. Nós sabemos que o produto escalar entre VP e VD é igual à norma de VP vezes a norma de VD vezes o cosseno de PVD. Então, para começar, vamos determinar as coordenadas destes dois vetores. Portanto, vamos começar pelo vetor VP, portanto, P menos V, que vai dar menos 2, 0, menos 8. E as coordenadas de VD, portanto, que são as coordenadas de D menos as de V, e que vão dar menos 2, menos 1, menos 6. Sim. Agora, vamos calcular o produto escalar e as normas. Portanto, o produto escalar de VP por VD, através das coordenadas, não é? Portanto, vai ser menos 2 vezes menos 2, mais 0 vezes menos 1, mais menos 8 vezes menos 6. E isto vai dar 4 mais 0 mais 48, portanto 52. Relativamente às normas, a norma de VP vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. Portanto, isto vai dar a raiz quadrada de 68. Por fim, a norma de VD é igual
à raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. E isto vai dar a raiz quadrada de 41. E agora sim podemos determinar a amplitude do ângulo pedido. Portanto, se vocês olharem para a fórmula do produto escalar, eu vou isolar o cosseno de PVD e vou ficar com, portanto, cosseno de PVD vai ser igual ao produto escalar de VP por VD sobre o produto das duas normas. Portanto, norma de VP vezes a norma de VD. Portanto, o ângulo PVD, a amplitude dele, será cosseno menos 1, ou arco cosseno, portanto, cosseno menos 1, daquilo tudo. Portanto, do produto escalar de VP por VD, a dividir pelo produto das duas normas. E por isso, vamos ficar com cosseno menos 1 de 52 sobre a raiz de 68 vezes a raiz de 41. E isto vai dar, em graus e arredondado às unidades, 10 graus. Exercício 2. Sabe-se que o cosseno de x menos π sobre 2 é igual a 1/3 e que a tangente de y é igual a raiz de 5 sobre 2, com o x e o y pertencentes ao primeiro quadrante. Determine, sem recorrer à calculadora, o valor exato do cosseno de x menos y. Ok? Então, em primeiro lugar, o cosseno de x menos π sobre 2 é o mesmo que o cosseno de x mais 3π sobre 2. Ou 3π sobre 2 mais x, não é? E isto é igual ao seno de x. Está bom? Assim, o seno de x é 1/3. E, portanto, a tangente de y era raiz de 5 sobre 2. Então, temos que saber o valor de cosseno de x menos y. O que nós vamos fazer é utilizar uma das identidades trigonométricas que podemos encontrar no formulário, portanto, o cosseno da soma de dois ângulos, não é? E, portanto, o cosseno de x menos y será o cosseno de x mais menos y. Assim, ficamos com cosseno de x, cosseno de y, aliás, cosseno menos y, menos o seno de x vezes seno de menos y. Ora, o cosseno, portanto, o cosseno de menos y é igual a cosseno de y. Ok? Para além disso, temos também que o seno de menos y é igual a menos seno de y. Assim, vamos ficar com cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, aliás, mais, não é? Com este menos daqui, do menos seno de y, ficamos com mais seno de x, seno de y. Portanto, temos que determinar o valor destas três coisas. Portanto, destas quatro coisas, o cosseno de x, o cosseno de y, o seno de x, que por acaso até já temos, e o seno de y. Vamos então começar por calcular o valor do cosseno de x, ok? Portanto, nós sabemos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ora, uma vez que o seno de x é 1/3,
então o seno ao quadrado será 1 nono. Portanto, o cosseno ao quadrado será de x, não é? Será 1 menos o seno ao quadrado. Portanto, 1 menos 1 nono. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x vai ser, portanto, 9 nonos menos 1 nono. Portanto, 8 nonos. Por isso, o cosseno de x será a raiz quadrada, mais ou menos, a raiz quadrada daquele valor, de 8 nonos. Só que nós vamos tomar o valor positivo, portanto, como o x pertence ao primeiro quadrante, não é? O valor do cosseno é positivo, não é negativo. Portanto, já temos ali 2 raízes de 2 sobre 3. Agora vamos determinar o valor do cosseno de y. Nós sabemos que a tangente de y é a raiz de 5 sobre 2. Portanto, a tangente ao quadrado de y será raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Portanto, 5 quartos. Para determinarmos o valor do cosseno, vamos usar esta identidade trigonométrica. Portanto, 1 mais a tangente ao quadrado de y é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de y. Portanto, temos 1 mais 5 quartos é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de y. 1 mais 5 quartos, que é o mesmo que 4 quartos mais 5 quartos, portanto 9 quartos. E por isso o cosseno ao quadrado de y será 4 nonos. E por isso o cosseno de y será a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada, só que vamos ter que tomar a solução positiva, não é? Portanto, 2 terços, uma vez que o y é um ângulo do primeiro quadrante. O cosseno é positivo. Por isso o cosseno de y é 2 terços. Falta-nos então calcular o valor do seno de y, que vamos calcular através desta identidade aqui. Portanto, o seno de y, aliás, o cosseno ao quadrado de y, aliás, o seno ao quadrado de y, sim, é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Certo? Portanto, o cosseno de y é 2 terços e por isso o cosseno ao quadrado será 4 nonos. Portanto, ficamos com seno ao quadrado de y igual a 9 nonos menos 4 nonos, ou seja, 5 nonos. E assim, o seno de y, que terá de tomar um valor positivo, uma vez que o y, mais uma vez, pertence ao primeiro quadrante, e o y e o seno no primeiro quadrante é positivo. Portanto, o seno de y será a raiz de 5 sobre 3. E agora sim, já temos aqueles valores todos determinados, já temos aqueles 4 valores, podemos determinar o valor exato do cosseno de x menos y. E vamos ficar com o seguinte. Portanto, o cosseno de x, que era igual a 2 raiz de 2 sobre 3, vezes o cosseno de y, que dava, portanto, 2 terços, mais o seno de x, que é 1 terço, vezes o seno de y, que tinha dado raiz de 5 terços. Portanto, isto vai dar 4 raiz de 2 sobre 9 mais raiz de 5 sobre 9. Ou se quiserem, portanto, 4 raiz de 2 mais raiz de 5 sobre 9. E está determinado o valor que se pretendia. Exercício 3.
Numa turma de 15 raparigas e 10 rapazes, 6 vão ser escolhidos, aleatoriamente, para representarem a turma nas Olimpíadas da Matemática. Na turma, pretende-se que hajam alunos de ambos os sexos a participarem nas Olimpíadas. Se forem mais raparigas do que rapazes a representar a turma, de quantas maneiras se pode escolher os 6 alunos para representarem a turma? Ora, então temos de ter mais raparigas do que rapazes. E vão haver 6 pessoas escolhidas na turma. Portanto, de modo a que sejam mais raparigas do que rapazes, podemos escolher 4 raparigas e 2 rapazes, 5 raparigas e um rapaz e 6 raparigas e nenhum rapaz. Só que atenção, no enunciado diz que pretende-se que hajam alunos de ambos os sexos a participarem nas Olimpíadas. Portanto, temos que excluir este último caso. Então, qual é que é a nossa resposta? Em primeiro lugar, tratam-se de combinações ou de arranjos? Combinações. E porquê? Nós simplesmente queremos escolher um conjunto de pessoas. Neste caso, queremos das 15 raparigas escolher 4. Não interessa a ordem, simplesmente queremos escolher 4 raparigas. Queremos escolher um conjunto de 4 raparigas e outro de 2 rapazes. Ou então, um grupo de 5 raparigas e de um rapaz. Portanto, esta é a nossa resposta. Isto vai dar 91.455, pelo que a resposta certa será a opção B. Exercício 4. Numa certa escola houve um surto de gripe. Essa mesma escola tem 350 alunos, dos quais 220 estão infectados. Qual é a probabilidade de, escolhendo 6 alunos ao acaso, de haverem 2 ou mais infectados entre os alunos escolhidos? Apresenta o resultado na forma de dízima arredondada às milésimas. Ora, então, como é que nós podemos escolher estes 6 alunos? Portanto, temos aqui os infectados e os não infectados. Portanto, podemos escolher 2 infectados e 4 que não estejam, 3 infectados e 3 que não estejam infectados, 4, 2 e 5, 1, 6, 0. Portanto, isto tornar-se um bocado difícil de escrever a probabilidade com tantos casos aqui presentes, não é? Hum, Portanto, aquilo que nós vamos fazer, nós vamos pelo acontecimento contrário. E vão perceber porquê. Como aquilo que nós queremos é a probabilidade de haverem 2 ou mais infectados entre os alunos escolhidos, então o acontecimento contrário é de haverem menos que 2 infectados. Portanto, hum, seria para fazer o contrário, escolheríamos 0 infectados e 6 que não estivessem, ou um infectado e 5 que não estivesse infectado. Assim, a probabilidade que nós queremos é 1 menos. Ora, os casos possíveis, portanto, dos 350 alunos que temos na escola, 6 vão ser escolhidos. E não interessa a ordem. Queremos simplesmente escolher um grupo de 6 alunos. Então, aqui neste primeiro caso, escolhemos, portanto, dos que estão infectados, dos 220, escolhemos 0. Portanto, seria combinações de 220 0 a 0, mas isso é 1. Portanto, vamos omitir aqui. E vamos, dos que não estão infectados, não é? 350 menos 220, que é 130.
escolhemos 6. Ou então, dos 220 que estão infectados, escolhemos um. E dos 130 que não estão infectados, escolhemos 5. Esta probabilidade vai dar aproximadamente 0,972. Exercício 5. Não vale rir. O Zarolhos Futebol Clube é um clube de futebol que vende camisolas da equipa e dá oportunidade aos seus adeptos de serem sócios do clube. Não sei quem é que compraria camisolas ou quem é que seria sócio de um clube destes, mas pronto. Relativamente a este clube de futebol, sabe-se que um sexto dos adeptos são sócios e têm uma camisola da equipa. 2/3 dos sócios do clube têm uma camisola da equipa. E 3/4 dos que têm uma camisola são sócios do clube. Escolhendo um adepto ao acaso que não tem camisola da equipa, qual é a probabilidade de não ser sócio? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, em primeiro lugar, vou dar nome aos seguintes acontecimentos. Portanto, ser sócio do clube, grande clube, deve ser da primeira divisão, a contar do fim. Ahm, e, portanto, o acontecimento C, ter a camisola do clube. Também não era eu que a comprava. Ahm, e então, temos aqui dados no enunciado. Para começar, diz um sexto dos adeptos são sócios e têm uma camisola da equipa. Portanto, isto corresponde à probabilidade de S interceptado com C e é igual a um sexto. Tá bom? Para além disto, temos que 2/3 dos sócios do clube têm uma camisola da equipa. Ou seja, dentro dos sócios da equipa, portanto, sabendo que são sócios do clube, 2/3 têm uma camisola da equipa. E, por fim, temos 3/4 dos que têm uma camisola são sócios do clube. Ou seja, dos que têm camisola, sabendo que têm camisola, 3/4 são sócios do clube. Ora, muito bem. Então, a probabilidade de C sabendo S é igual à probabilidade da interseção de S com C, não é? A dividir pela probabilidade de S. Portanto, já temos a probabilidade condicionada e já temos a interseção. Falta determinar a probabilidade de S, que vai ser a probabilidade da interseção de S com C a dividir pela probabilidade de C sabendo S. Ou seja, isto vai dar um sexto sobre 2/3. Ou seja, um sexto sobre 4/6. Ou seja, um quarto. Portanto, um quarto. Sabemos também que a probabilidade de S sabendo C é 3/4. Não é? Ou seja, a probabilidade de S interceptado com C a dividir pela probabilidade de C é igual a 3/4. Ora, nós já temos a probabilidade da interseção hum, e queremos ficar a saber a probabilidade de C. Portanto, a probabilidade de C será a interseção, a da interseção, que é um sexto, sobre a probabilidade de, hum, de S, aliás, sim de S, sabendo C, que é 3/4. Portanto, isto vai dar 2 nonos.
Então, agora vamos organizar os nossos dados hum, numa tabela de dupla entrada. Hum, então, a probabilidade de S interceptado com C é um sexto, portanto, um sexto. A probabilidade de S é um quarto, portanto, o acontecimento contrário será 3 quartos, não é? Um menos um quarto. A probabilidade de C é 2 nonos e, portanto, a do acontecimento contrário será 7 nonos. Hum, portanto, vamos relembrar o que é que nós queríamos. Vamos ver o que é que nós queríamos calcular, ok? Portanto, escolhendo um adepto ao acaso que não tem camisola da equipa, qual é a probabilidade de não ser sócio? Ou seja, dentro daqueles que não têm a camisola da equipa, escolhendo ao acaso um adepto que não tem camisola da equipa, qual é a probabilidade de não ser sócio do clube? É esta a probabilidade que queremos calcular. Isto vai ser a probabilidade de não S interceptado com não C a dividir pela probabilidade de não C. Portanto, essa última probabilidade já temos. É 7 nonos, não é? Hum, só falta calcular esta probabilidade não S interceptado com não C. Hum, portanto, para isso, vamos calcular, portanto, esta probabilidade aqui que nós queremos. Hum, eu vou calcular esta probabilidade aqui e depois posso finalmente obter a probabilidade que queria. Por isso, eu sei que a probabilidade de S interceptado com C, que é um sexto, mais a probabilidade de S interceptado com não C, portanto esta aqui, é um quarto. Tá bom? Portanto, a probabilidade de S interceptado com não C vai ser um quarto menos um sexto. E isto vai dar um 12 avos. Por fim, já posso calcular esta probabilidade, que é a cria, que é a que cria. Hum, e por isso, temos que a probabilidade de S interceptado com não C, mais a probabilidade de não S interceptado com não C, isto vai dar 7 nonos. Ok? Portanto, eu sei a probabilidade de S interceptado com não C, portanto, a probabilidade de S não S interceptado com não C vai ser 7 nonos menos um 12 avos. E isto vai dar 25,36 avos. Portanto, 25,36. Portanto, agora já posso calcular a probabilidade que eles queriam. Portanto, 7 nonos é o mesmo que 28,36 avos. 36 corta com 36, ficamos com 25,28 avos. Exercício 6. Seja f a função de domínio R70 definida por f de x igual a e elevado a 1 sobre x mais 2. Considere a sucessão de números reais, w índice n, tal que w índice n é igual a menos 1 sobre a raiz de n. Qual é o valor do limite de 1 sobre f de w índice n? Ok, então em primeiro lugar, vamos calcular o limite de w índice n. Portanto, ou seja, o limite de menos 1 sobre a raiz de n. Portanto, isto vai dar menos 1 sobre a raiz de mais infinito. A raiz de mais infinito é mais infinito. E por isso ficamos com 0 menos. Ok? Se não tivesse este menos cá atrás, seria 0 mais. Tá bom? Portanto, é um número ligeiramente menor do que 0.
Portanto, é um número negativo. Hum, então, nós queremos saber o valor do limite de 1 sobre f de w índice n. Isto vai ser 1 sobre o limite, não é? De f de w índice n. E isto vai ser 1 sobre o limite, quando x tende para 0 menos, de e elevado a 1 sobre x mais 2. Então, ficamos com 1 sobre e elevado a 1 sobre 0 menos, 0 menos mais 2. Ok? 1 sobre 0 menos é menos infinito. Portanto, e elevado a menos infinito é 0. Ok? Por isso ficamos com 1 meio. E esta é a resposta certa da questão. Portanto, a opção A. Exercício 7. De uma progressão aritmética, sabe-se que a soma dos primeiros 10 termos é 205 e que a soma dos primeiros 16 termos é 664. Determina o termo geral da sucessão na forma AN mais B, sendo A e B dois números reais. Ora, então, nós sabemos que a soma dos primeiros 10 termos, que é 205, e que a soma dos primeiros 16 termos, que é 664. Portanto, a soma dos 10 termos de uma progressão aritmética é dado pelo primeiro termo mais o décimo, isto é a soma dos primeiros 10 termos, sobre 2 vezes 10. E isto é igual a 205. Para além disso, sabemos que a soma dos primeiros 16 termos é 664. Eu posso simplificar estas duas equações. Portanto, isto vai ficar... Portanto, aqui 10 sobre 2, não é? É 5. Portanto, vou dividir ambos os membros por 5. Ok. Isto vai desaparecer. E vou dividir por 5. Aqui tem 16 sobre 2, que é 8, não é? E vou dividir aqui por 8. E vou ficar com... Portanto, o primeiro termo mais o décimo será igual a 41. E o primeiro termo mais o 16º será 83. Ora, a fórmula de uma... Portanto, o termo geral de uma progressão aritmética pode ser determinado através do seguinte. Portanto, o enésimo termo é igual ao késimo termo mais n menos k vezes a razão da progressão aritmética. Não é? Ora, eu sei que o décimo termo é igual ao primeiro mais 10 menos 1 vezes a razão. Portanto, o décimo termo será o primeiro mais 9 vezes a razão da progressão aritmética. Sabe-se também que o 16º termo vai ser igual ao primeiro mais 16 menos 1, R, ou seja, o 16º termo será o primeiro mais 15, R. Então agora, com todos estes dados, com tudo isto que nós determinamos, podemos escrever um sistema de equações, ok? Em que, portanto, o primeiro termo mais o décimo é igual a 41, ou seja, o décimo termo tivemos a ver que era o primeiro mais 9R, portanto, o primeiro termo mais o primeiro mais 9R, isto é igual a 41, e que o primeiro termo mais o 16º, não é? Portanto, primeiro termo mais 15 vezes a razão, é igual a 83. Pronto. Assim ficamos com 2 vezes o primeiro termo,
mais 9 vezes a razão é igual a 41 e que 2 vezes o primeiro termo, mais 15 vezes a razão vai dar 83. Portanto, eu vou isolar 2 vezes o primeiro termo, 2 o índice 1, que vai dar 41 menos 9R, isto na primeira equação, e vou ficar com 41 menos 9R mais 15R, igual a 83, e isto vai ficar, portanto, 15R menos 9R, 6R, não é? 83 menos 41 fica, portanto, 42. Assim o R vai dar 7. A razão vai ser igual a 7. E agora podemos determinar o primeiro termo, não é? Portanto, 41 menos 9 vezes 7. Atenção que isto é o dobro do primeiro termo, é o que nós temos ali, 2 vezes o índice 1. Ora, 9 vezes 7 é 63, 41 menos 63, portanto, hum, isto vai dar menos 22. E por isso o primeiro termo será igual a menos 11. Vamos agora voltar àquela equação que nos podia dar o termo geral, hum, pronto, o termo geral de uma progressão aritmética. Vamos usar o primeiro termo, tá bom? Portanto, o índice n é igual a menos 11 mais n menos 1 vezes a razão, que é 7. E assim, usando a distributiva, o termo geral fica menos 11 mais 7n menos 7. Ou seja, 7n menos 18. Exercício 8. Considera a função g de domínio R7-2 definida por ramos e temos que mostrar que a função g é contínua no ponto da abscissa 2. Portanto, eles já estão a dizer que é contínua no ponto da abscissa 2. Eu mostro que, não é? Então, quando é que uma função g é contínua no ponto da abscissa 2? Quando estes três valores são iguais. Portanto, o limite à esquerda, portanto, o limite quando x tende para 2 menos de g de x é igual a g de 2 e isto é igual também ao limite quando x tende para 2 mais de g de x. Portanto, estes três valores têm de ser iguais para a função ser contínua. Ora, eu sei que g de 2 é menos 1 quarto. Portanto, os dois limites laterais vão ter que dar menos 1 quarto. Vamos então começar quando o x é menor que 2. Portanto, temos que calcular o limite quando x tende para 2 menos de 1 menos é elevado a x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4. Portanto, eu aqui no denominador tenho uma diferença de quadrados, pelo que eu vou escrever x ao quadrado menos 4 como x menos 2, x mais 2. E em cima, 1 menos é elevado a x menos 2. Ora, eu não sei se vocês já estão a ver o limite que, pronto, têm que usar, o limite notável, mas o limite notável que vamos ter que usar é este aqui. Portanto, o limite quando x tende para 0, de a elevado a x menos 1 sobre x é igual a 1. Tá bom? E então, para começar, o que eu vou fazer, vou multiplicar, aliás, isto é o mesmo que termos o limite quando x tende para 2 menos de menos 1, não é? Vezes é elevado a x menos 2 menos 1. Portanto, troquei os sinais.
não é? Do que está no que está, troquei os sinais do que está no numerador. Portanto, sobre x menos 2 vezes x mais 2. Portanto, o menos passa para fora. E agora o que eu tenho que fazer é o quê? É uma mudança de variável. Isto, pois, o x não está a tender para zero, não é? E, portanto, ainda não posso usar o limite notável. Vou ficar com... Portanto, aliás, vou fazer a seguinte mudança de variável em que o y é igual a x menos 2, de modo a que, como o x tende para 2 menos, então automaticamente o y vai tender para 0 menos. Tá bom? Ficando assim, com menos o limite de quando y tende para 0 menos de e elevado a y menos 1 sobre y. Ora, se y é igual a x menos 2, então o x vai ser y mais 2. Então aqui vamos ficar com y mais 2, no lugar do x. Portanto, y mais 4. E por isso, ficamos com o seguinte. Portanto, é igual a y menos 1 sobre y, vezes o limite, quando o y tende para 0 menos, de 1 sobre y mais 4. Portanto, isto vai dar menos 1 vezes 1 quarto. Portanto, vai dar menos 1 quarto. Portanto, vai ser igual ao g de 2. Por fim, falta-nos mostrar que o limite quando o x tende para 2 mais da função, que vai dar também menos 1 quarto. Então, ficamos com o limite quando x tende para 2 mais. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de x menos 1 mais 1. Portanto, não esquecer aqui do menos 9 quartos. Isto vai ficar em baixo uma diferença de quadrados e vai ficar, portanto, raiz de x menos 1 ao quadrado, não é? Menos 1. Menos 9 quartos aqui. Portanto, x menos 2. Eu aqui não vou mexer e vocês já vão perceber porquê. Portanto, no denominador ficamos com x menos 2, que vai cortar com o que está no numerador. Portanto, no denominador ficamos com x menos 2, x menos 1 menos 1, x menos 2. Portanto, aqui raiz de x menos 1, mais 1. Portanto, o x menos 2 corta com o x menos 2, menos 9 quartos. E ficamos com raiz de 2 menos 1, mais 1, menos 9 quartos. Ou seja, raiz de 1 que é 1, não é? 2 menos 9 quartos. E portanto isto vai ser 8 quartos menos 9 quartos, que vai dar menos 1 quarto. E está, portanto, mostrado, como queríamos mostrar. Exercício 9. Seja f a função de domínio menos π sobre 2 a π sobre 2, definida por f de x igual a 1 quarto de x ao quadrado mais 1 quarto de cosseno de 2x mais 1. Estuda a função quanto ao sentido das concavidades do gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta, apresente os intervalos onde o gráfico de f tem concavidade voltada para cima, para baixo, e as abscissas dos pontos de inflexão, caso existam. Portanto, a nossa função f de x é igual a 1 quarto de x ao quadrado, mais 1 quarto de cosseno de 2x mais 1. Não se esqueçam, não se esqueçam que a derivada de cosseno de u
é igual a menos derivada de u, seno de u. Ok? E depois para o seno é parecido, portanto, só que não troca de sinal. O linha, o seno de u. Então, a primeira derivada vai ficar 1 meio de x mais, aliás, menos 1 meio do seno de 2x. Por fim, a segunda derivada vai ficar 1 meio menos cosseno de 2x. E agora sim podemos determinar os zeros da segunda derivada para estudarmos depois a concavidade da função f. Então, temos 1 meio menos cosseno de 2x igual a 0, pelo que vamos ficar com cosseno de 2x igual a 1 meio. Quando é que o cosseno é igual a 1 meio? O cosseno é 1 meio em π sobre 3, por exemplo. Por isso, vamos ficar com 2x igual a π sobre 3 mais 2kπ, com o k pertencente a z, ou 2x igual a menos π sobre 3 mais 2kπ, com o k pertencente a z. Por fim, vamos ficar com x igual a π sobre 6 mais 2kπ, com o k pertencente a z e, aliás, ou x igual a π sobre 6 menos π sobre 6, aliás, aqui é mais kπ, não é mais 2kπ, é mais kπ, com o k pertencente a z. E agora vamos dar valores ao k, portanto vamos descobrir soluções, não é? Dentro do domínio da função f. O domínio que é entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Portanto, para o k igual a 0, vamos ter as únicas soluções que estão dentro do intervalo, não é? Que é o domínio, que é para quando o x é igual a π sobre 6 e para menos π sobre 6. Tá bom? Assim, portanto, vamos preencher a tabela, portanto, menos π sobre 2, aqui π sobre 2, menos π sobre 6, π sobre 6. Portanto, aqui não está definido, em menos π sobre 2, nem em π sobre 2. E sabemos que menos π sobre 6 e π sobre 6 são zeros da segunda derivada. Vamos então ver qual é a concavidade da função f ao longo do domínio. Então, a expressão da segunda derivada é 1 meio menos cosseno de 2x. Então, como é que será o sinal da segunda derivada entre menos π sobre 2 e menos π sobre 6? O que eu vou fazer é substituir o x por exemplo, menos π sobre 4 e vou calcular o valor de f da segunda derivada no ponto da abscissa menos π sobre 4. E isto vai-me dar 1 meio menos o cosseno menos 2π sobre 4. Portanto, ou seja, menos π sobre 2. Isto vai dar 1 meio. Portanto, vai dar um valor positivo, pelo que a concavidade é voltada para cima. Entre menos π sobre 6 e 6, basta-me calcular no ponto da abscissa 0. Ora, o cosseno de 0 é 1,
Ok? Portanto, fico com 1 meio menos 1. Isto vai dar menos 1 meio. E por isso, entre menos π sobre 6 e π sobre 6, a segunda derivada é negativa e a concavidade da função vai estar voltada para baixo. Pelo que temos um ponto de inflexão no ponto da abscissa menos π sobre 6. No intervalo de π sobre 6 a π sobre 2, podemos calcular a segunda derivada no ponto π sobre 4. E por isso vamos ficar com 1 meio menos o cosseno de 2π sobre 4. Ou seja, o cosseno de π sobre 2, que é zero, e por isso vai ser igual a 1 meio. E a função, segunda derivada, vai ser positiva entre π sobre 6 e π sobre 2, e a concavidade vai estar voltada para cima. Portanto, temos um ponto de inflexão no ponto da abscissa π sobre 6. A concavidade da função do gráfico, não é, mudou. Então, temos que apresentar a nossa resposta, não é? Concavidade voltada para cima. Em que intervalo? Ou intervalos. Portanto, eu vou escrever na forma de união, não é? Menos π sobre 2, aberto, porque não é um ponto da função, não faz parte do domínio. A menos π sobre 6, fechado. Aqui podiam deixar aberto, tá bom, também não tinham errado. Aqui também, não é? Portanto, π sobre 6 a π sobre 2, aberto. Mas aqui no menos π sobre 2 e π sobre 2 tem que ter sempre aberto, porque não é um ponto, não faz parte do domínio, não é? Da função. Depois temos a concavidade voltada para cima, para baixo, aliás, no intervalo de menos π sobre 6 a π sobre 6. Portanto, de menos π sobre 6 a π sobre 6. E por fim, nos pontos de inflexão, tínhamos de apresentar não as coordenadas, não é? Não foi o que eles pediram, mas sim as abscissas. Aí vamos escrever pontos de inflexão para x igual a menos π sobre 6 e x igual a π sobre 6. E está resolvido o exercício. Exercício 10. Sejam A, B e C números reais maiores do que 1. Sabe-se que o logaritmo de base A de B, que é igual a 2, e que o logaritmo de base A de C, que é igual a 3. Qual é que é o valor desta coisa aqui? Ora, em primeiro lugar, eu tenho aqui o logaritmo de base B de A ao cubo. Mas eu só conheço o valor do logaritmo de base A de B. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Em primeiro lugar, vou aplicar a seguinte propriedade. Portanto, logaritmo de base A de B elevado a um número qualquer, digamos alfa, é igual a alfa vezes o logaritmo. Não é? Portanto, vamos ficar com 3 vezes o logaritmo de base B de A. Em seguida, usando a fórmula de mudança de base, ou se conhecerem logo a fórmula diretamente, podem aplicá-la. Portanto, o logaritmo de base B de A é igual a 1 sobre o logaritmo de base A de B. Ok? Isto através da fórmula de mudança de base. Assim ficamos com 3 vezes 1 sobre o logaritmo de base A de B. Que já conhecemos o valor, que é 2. Portanto, vai dar 3 meios. Então, o valor desta coisa que nós queremos calcular, vai ser 3 meios mais o logaritmo de base A de quê? Ora, a raiz cúbica de AB é o mesmo que termos AB elevado a 1/3. E isto a dividir por C ao quadrado. Tá bom? Portanto, outra propriedade dos logaritmos, o logaritmo de base A de B sobre C é igual ao logaritmo de base A de B
menos o logaritmo de base A de C. Então, como é que vamos ficar? Vamos ficar com 3 meios mais o logaritmo de base A de A vezes B elevado a 1/3 menos o logaritmo de base A de C ao quadrado. Ok? Portanto, isto é 3 meios do logaritmo de base A, aliás, 3 meios mais o logaritmo, aliás, 3 meios mais, vamos logo passar 1/3 para trás do logaritmo, ficando com 1/3 do logaritmo de base A de A vezes B. Portanto, o logaritmo de base A de B vezes C é igual à soma dos logaritmos, não é? Portanto, o logaritmo de base A de B mais o logaritmo de base A de C. Por isso, ficamos com 1/3 vezes o logaritmo de base A de A mais o logaritmo de base A de B menos 2 vezes o logaritmo de base A de C. Simplificando tudo, ficamos com 3 meios mais 1/3. Ora, o logaritmo de base A de A é 1, o logaritmo de base A de B é 2, e vamos a ver, hum, menos 2 vezes o logaritmo de base A de C, que é 3. Portanto, 2 vezes 3. Simplificando a expressão, 1 mais 2 é 3, não é? Portanto, ficamos com 3 meios mais 1 menos 6. Ou seja, 3 meios mais 2 meios menos 12 meios. E isto vai dar-nos, portanto, menos 7 meios. Assim, a resposta certa é a opção C. Exercício 11. Em C, conjunto dos números complexos, qual das opções seguintes representa no plano complexo uma região de área 2? Então vamos começar por identificar o que é que cada condição presente em cada uma das opções, o que é que ela quer dizer, não é? Na linha A temos uma circunferência de centro na origem e raio 1. Portanto, a área vai ser π vezes raio ao quadrado, não é? Portanto, vai ter π de área. Pelo que não será a opção A. Vamos ver a opção B. Aliás, vamos começar pela C. Vamos começar pela C. Porque a opção C não é muito difícil de visualizar. Portanto, parte imaginária de Z, parte real. Portanto, a parte real de Z está entre 0 e 2 e a parte imaginária também. Ou seja, vai ser um quadrado. Aqui não parece um quadrado, parece um retângulo. Mas vai ser um quadrado do lado 2, não é? Pelo que a área vai ser 4 e não 2. Vamos girar a linha D. Portanto, na linha D, temos que o argumento de Z está compreendido entre 0 e π sobre 4 e que a parte real de Z é menor ou igual que a raiz quadrada de 2. Então, hum, quando o argumento de Z, hum, isto do argumento de Z está compreendido entre 0 e π sobre 4, portanto, isto é uma semi-reta hum, com origem na origem do referencial, não é? Em que o seu argumento vai estar compreendido entre 0 e π sobre 4. Ok? Depois temos a parte real, portanto seria isto tudo aqui.
Hum, como estava a dizer, a parte real é menor ou igual que a raiz de 2, não é? Portanto, é este comprimento todo aqui. Então, isto é um triângulo, tá bom? A área do triângulo, portanto, sabem que é a base vezes a altura sobre 2. Nós sabemos a medida da base, hum, mas não sabemos a da altura, que é esta aqui. Mas eu sei que a tangente de π sobre 4 é igual ao cateto oposto, não é? Portanto, h a dividir pelo adjacente, portanto, raiz de 2. E assim a altura vai ser raiz de 2 tangente de π sobre 4. Hum, e assim a altura vai ser raiz de 2. Portanto, a tangente de π sobre 4 é 1. E vamos ficar com raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E assim a área vai ser 1. Pela qual a opção certa também não vai ser a opção D. E agora reparem, na opção, hum, na opção B, que eu vou representar aqui também. Portanto, o argumento de Z está compreendido entre 3π sobre 4 e π. Portanto, este ângulo aqui vai ser π sobre 4. Aliás, vai ser π menos 3π sobre 4, que é π sobre 4, não é? E depois temos que a parte real é maior ou igual que menos 2. Então isto vai ser a mesma coisa, não é? Que vamos ter que fazer. Portanto, a altura é isto aqui, é esta medida. Portanto, nós sabemos que a tangente π sobre 4 é igual à altura sobre 2. Atenção. Portanto, os comprimentos dos lados não são negativos. Assim, a altura é 2 tangente de π sobre 4, ou seja, 2. Então, a altura da região, então a área, aliás, da região da opção B será, portanto, a base que tem medida 2, vezes a altura, tem medida 2 também, tem comprimento de 2, e por isso a área será igual a 2 e a opção correta é mesmo a opção B. Exercício 12. Em C, conjunto dos números complexos, considere Z igual a 2E elevado a I vezes π sobre 6 e um complexo W. Determine, na forma algébrica, as raízes cúbicas de 1/3 de W. Apresenta as raízes cúbicas na forma A mais BI, sendo A e B números reais. Portanto, na forma algébrica, não é? Então, o complexo W é igual, portanto, a Z menos I à quarta. Portanto, 2 é elevado a I vezes π sobre 6 menos I à quarta sobre, e atenção, isto é W, não é 1/3 de W, sobre 1 mais Z, portanto, 2, portanto, 2 é elevado a I vezes π sobre 6 vezes I. Ora, isto vai dar 2 cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6 menos I, isto à quarta. Portanto, 1 mais 2i, que eu posso escrever logo 2i, cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Portanto, isto vai dar 2
vezes raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio, aliás, 2 vezes 1 meio de i menos i à quarta sobre 1 mais, ora, cosseno de π sobre 6, já tínhamos visto que era raiz de 3 sobre 2, portanto 2i vezes raiz de 3 sobre 2, 2 corta com o 2, não é? Mais 2i ao quadrado, não é? Vezes o seno de π sobre 6, que é 1 meio. Portanto, fica i ao quadrado. Agora ficamos com as coisas mais simplificadas, portanto, aqui o 2 corta com o 2, ficamos com i menos i, não é? E por isso vamos ficar com raiz de 3 à quarta no numerador e no denominador vamos ficar com 1 mais raiz de 3i mais i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1, portanto, ficamos com raiz de 3 à quarta sobre raiz de 3i. Ora, eu vou multiplicar, portanto, o numerador e o denominador por raiz de 3i e vamos ficar com o seguinte, portanto, aliás, até vamos fazer uma outra coisa. Raiz de 3 à quarta, portanto, é o mesmo que raiz de 3 ao quadrado, vamos deixar para já aqui a raiz de 3i. Portanto, aqui o quadrado corta com a raiz e ficamos com 3 ao quadrado, que é 9, sobre raiz de 3i. E agora sim, 9 raiz de 3i sobre raiz de 3i vezes raiz de 3i. E isto vai dar 3i ao quadrado, em baixo, não é? E vamos ficar com menos 3. Portanto, 9 raiz de 3i sobre 3. Pelo que vamos ficar com menos 3 raiz de 3i. E por isso 1/3 de w vai ser menos raiz de 3i. Por fim, antes de determinarmos as raízes cúbicas, vamos escrever este número complexo, 1/3 de w, na forma trigonométrica. Portanto, ele tem módulo raiz de 3. E como é igual a menos raiz de 3i, vai estar representado o afixo, não é? Na parte negativa do eixo imaginário. Portanto, este vai ser o nosso afixo de 1/3 de w. Então, o argumento vai ser o quê? Menos π sobre 2. Poderiam também considerar 3π sobre 2, se quisessem. Então, de um modo geral, portanto, quando queremos calcular as raízes cúbicas, temos de ter em conta esta fórmula, ok? Em que o θ é o argumento de z, este z aqui, o número que queremos descobrir as raízes cúbicas. E como se trata de uma raiz cúbica, este k vamos substituí-lo por todos os valores inteiros de 0 até 2. Portanto, 0, 1 e 2. E por isso, de um modo geral, as raízes cúbicas de 1/3 de w vão ter a seguinte forma. Portanto, é a raiz cúbica de raiz de 3 vezes e elevado a i vezes menos π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Portanto, isto aqui tudo no expoente. Isto de um modo geral. Ou seja,
A raiz de 3 é o mesmo que 3 elevado a 1 meio. Portanto, aquilo que eu tenho ali é 3 elevado a 1 meio elevado a 1 terço. Tá bom? Portanto, vai ser o mesmo que a raiz sexta. Portanto, vai ser a raiz sexta de 3 vezes a elevado a i menos π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Vamos então determinar essas raízes cúbicas. Portanto, para k igual a 0, nós vamos ter a raiz sexta de 3 vezes e elevado a i menos π sobre 6. Portanto, vai ser a raiz sexta de 3 vezes o cosseno de menos π sobre 6 mais i seno de menos π sobre 6. Ora, o cosseno de menos π sobre 6, que é igual ao cosseno de π sobre 6, vai ser raiz de 3 sobre 2. E por isso, vamos ficar com a raiz sexta de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2 mais, aliás, menos, o seno aqui, portanto, seno menos π sobre 6, o valor é negativo, não é? Portanto, menos raiz sexta de 3 sobre 2. I. Ora, isto aqui é o mesmo que eu ter, portanto, a raiz sexta de 3 vezes a raiz de 3 é o mesmo que ter 3 elevado a 1 sexto vezes 3 elevado a 1 meio e, portanto, isto vai ser 3 elevado a 1 sexto mais 1 meio, ou seja, 1 sexto mais 3 sextos, que é 3 elevado a 4 sextos, ou seja, 3 elevado a 2 terços. Assim, assim eu posso escrever do seguinte modo, portanto, raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 2 menos a raiz sexta de 3 i sobre 2. A segunda raiz cúbica, portanto, para k igual a 1, vai ser, portanto, a raiz sexta de 3 vezes e elevado a i vezes π sobre 2. Ok? Hum, portanto, e elevado a i vezes π sobre 2. Portanto, isto faz parte, o afixo está portanto, no eixo imaginário. E por isso podemos escrever a raiz sexta de 3i. Vocês podem escrever nesta forma, não é? Se quiserem, mas vai dar isto. Por fim, quando o k é igual a 2, portanto, vamos ter a raiz sexta de 3 vezes, portanto, o argumento vai ser 7π sobre 6, portanto, cosseno de 7π sobre 6 mais seno de 7π sobre 6 e por isso vamos ficar com raiz sexta de 3 vezes. Ora, o cosseno de 7π sobre 6 é negativo e vai dar raiz de 3 sobre 2. Aliás, menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, ficamos com isto, mais a raiz sexta de 3. Aliás, menos, porque o seno de 7π sobre 6 também vai ser negativo, vai dar menos 1 meio. Portanto, menos a raiz sexta de 3 sobre 2i. E assim vamos ficar com menos
a raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 2 menos a raiz sexta de 3 sobre 2 i. E temos então as nossas raízes cúbicas de 1/3 de w. Exercício 13. Seja f a função do domínio R7 menos 1/3 definida por f de x igual a isto. Portanto, estude a função f quanto à existência de assintas horizontais ao seu gráfico, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos. Então, como se trata de estudar hum, a função f quanto à existência de assíntotas horizontais, nós vamos aqui assumir que o declive é zero, que o m será zero, e que por isso vamos calcular estes dois limites. O limite quando x tende para menos infinito, de f de x, e o limite quando x tende para mais infinito, de f de x. Portanto, vamos começar pelo limite quando x tende para menos infinito, de f de x, portanto, x mais a raiz quadrada de 9x ao quadrado mais 1 sobre 3x mais 1. Como o limite é quando o x tende para menos infinito, o limite quando x tende para menos infinito de 9x ao quadrado mais 1 é igual ao limite quando x tende para menos infinito de 9x ao quadrado. Portanto, e para além disso também, o limite quando x tende para menos infinito de 3x mais 1 é igual ao limite quando x tende para menos infinito de 3x. Tá bom? O mesmo para quando o x tende para mais infinito. Então, ficamos com o seguinte. Portanto, o limite, quando x tende para menos infinito, de x, mais a raiz quadrada de 9x ao quadrado, sobre 3x. E vamos ficar com o limite, quando x tende para menos infinito, de x sobre 3x, mais a raiz de 9 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado, sobre 3x. Portanto, ou seja, ficamos com o limite, quando x tende para menos infinito, de 1/3, mais 3. Ora, a raiz quadrada de x ao quadrado é o mesmo que o módulo, não é? E a função módulo é definida por ramos, pode ser definida por ramos do seguinte modo. Menos x, quando o x é menor que zero, e x, com o x maior ou igual que zero. Portanto, o igual também pode estar aqui. Só pode estar num deles. E portanto, como o x aqui tende para menos infinito, então estamos no primeiro ramo da função. O que significa que vamos ter que colocar aqui menos x, 3 vezes menos x, sobre 3x. E por isso, isto vai dar 1/3 menos 1, ou seja, menos 3/3, e isto vai dar menos 2/3. Por isso, existe uma assíntota horizontal da equação y igual a menos 2/3 quando o x tende para menos infinito. Já quando tende para mais infinito, portanto, vamos ver, vou já simplificar o limite, e por isso ficamos com o limite, quando x tende para mais infinito, de x sobre 3x, portanto fazemos o mesmo, mais, portanto, raiz de 9 vezes a raiz de x ao quadrado, portanto 3 vezes um módulo de x, não é? Aqui o ramo é este aqui, quando o x é maior ou igual que zero, por isso ficamos com x sobre 3x. Ou seja, ficamos com 1/3 mais 1. E aqui vai nos dar 4/3.
E assim temos uma assinte horizontal da equação y igual a 4 terços, quando x tende para mais infinito. 13b. Em qual dos intervalos seguintes o teorema de Bolzano-Cauchy permite afirmar que a equação f de x igual a menos 1 tem soluções? Ora, então, para podermos afirmar isso, para podermos descobrir a nossa resposta, hum, portanto, temos de ter um intervalo de A a B em que a função seja contínua, ok? E aquilo que temos que. A nossa resposta certa vai ser quando isto acontecer. Portanto, quando calcularmos o f de A, hum, portanto, um destes dois valores, dá menor do que menos um e o outro maior do que menos um. Tá bom? Quando isto acontece, então essa vai ser a nossa resposta. Vejamos, por exemplo, o intervalo de 0 a 1 da opção B. Calculamos o f de 0, que é igual a 1, podem verificar, e o f de 1 vai ser 1 mais raiz de 10 sobre 4, ok? Hum, e isto vai dar aproximadamente 1,04, que é maior que menos 1. F de 0 também é maior que menos 1, não é? E por isso a opção B não pode ser a nossa resposta. Não há soluções naquele intervalo. Vejamos então para o intervalo de menos 1 a menos 1 meio. Portanto, calculamos o f de menos 1, que vai ser menos 1 mais a raiz de 10 sobre, sobre menos 2. E isto vai dar menos, aproximadamente, menos 1,08, ok? Que é menor que menos 1. Quando nós vamos calcular o f de menos 1 meio, isto vai dar menos 1 meio mais a raiz quadrada de 9 quartos mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Posso-vos dizer que isto vai dar aproximadamente menos 2,61, que também é menor, que também é menor que menos 1. Portanto, não pode ser a opção C. Mas agora reparem na opção A. Calculo o f de menos 2, porque o f de menos 1 já tenho. E atenção, o f de menos 1 é menor do que menos 1. Quando eu calculo o f de menos 2, vai ser menos 2 mais a raiz de 37 sobre menos 5. Ok? E isto vai dar aproximadamente menos 0,82. E isto já vai ser menor do que menos 1. Aliás, maior do que menos 1. Por isso, este sinal trocou e por isso a nossa resposta certa vai ser a opção A. Temos uma solução para a equação f de x igual a menos 1 para o intervalo da opção A. Exercício 14. Determine, sem recorrer à calculadora, o conjunto dos números reais que verificam esta condição. Apresente a sua resposta na forma de intervalo ou de reunião de intervalos de números reais. Portanto, temos 5 elevado a x maior ou igual que 7 menos 2 vezes 5 elevado a menos x mais 1. Ok? Hum, a primeira coisa que eu vou fazer é livrar-me deste mais 1 aqui do seguinte modo. Portanto, 5 elevado a x
maior ou igual que 7 menos 2 vezes 5, não é? Elevado a menos x. Portanto, 2 vezes 5 vezes 5 elevado a menos x. Agora sim. E para podermos resolver esta equação, o que eu vou fazer é o seguinte: vou multiplicar ambos os membros por 5 elevado a x. Portanto, isto aqui é menos 5 elevado a x vezes 7 menos 10 vezes 5 elevado a menos x. E vamos ficar com 5 elevado a x vezes 5 elevado a x é o mesmo que 5 elevado a 2x, ok? Maior ou igual que 7 vezes 5 elevado a x menos 10 vezes 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos x. Ora, bases iguais, somam-se os expoentes e ficamos com 5 elevado a zero, que é 1, não é? E assim temos 5 elevado a 2x maior ou igual que 7 vezes 5 elevado a x menos 10. E agora, reparem no seguinte, ficamos com 5 elevado a 2x menos maior, aliás, menos 7 vezes 5 elevado a x mais 10 maior ou igual que zero. E o que vamos fazer é uma mudança de variável, ok? Em que o y é igual a 5 elevado a x. Então, ficamos com y ao quadrado menos 7y mais 10, maior ou igual que zero. Então, quais é que são os zeros deste polinómio? Os zeros deste polinómio, se vocês os calcularem, vão ser 2 e 5. Ok? E quando desenhamos aquele polinómio, aquela função y ao quadrado menos 7y mais 10, vai ter este género aqui. Portanto, 2, 5. E hum, quando é que a função é positiva? Quando é que é maior ou igual que zero? Ela é maior ou igual que zero antes do 2, antes do y ser 2. Portanto, quando o y é menor ou igual que 2, ou quando o y é maior ou igual que 5. Ok? E agora substituímos, portanto o y era igual a 5 elevado a x, portanto 5 elevado a x menor ou igual que 2, ou 5 elevado a x maior ou igual que 5. Portanto isto seria 5 elevado a 1, não é? E assim ficamos com x vai ser menor ou igual que o logaritmo de base 5 de 2, ou x é maior ou igual que 1. Por isso, o nosso conjunto de solução vai ser, portanto, de menos infinito ao log de base 5 de 2, fechado, unido com 1, fechado no 1, a mais infinito. Exercício 15. A Benedita e o Tiago decidiram abrir as suas próprias empresas no dia 1 de janeiro. Foi feito um estudo das receitas acumuladas ao longo dos primeiros 50 dias do ano. As receitas acumuladas em milhares de euros pelas empresas da Benedita e do Tiago, T dias após a abertura destas, são dadas respectivamente pelas funções B de T e T de T, com o T pertencente ao intervalo de 0,50. Determine, recorrendo à calculadora, a partir de que data é que a empresa da Benedita e do Tiago já somavam juntos mais de 20.000 euros em receitas acumuladas. Então, uma equação que pode ajudar-nos a resolver este problema pode ser a equação B de t mais t de t igual a 20. Portanto, queremos saber a partir de que data é que a empresa
As duas empresas já somavam juntas mais de 20.000 euros. Ok? Eu só quero saber a partir de que data. Eu quero saber uma solução da equação. Portanto, eu não me interessa aqui uma inequação, tá bom? Eu quero encontrar uma solução particular, um t particular, e não um conjunto de t's. Mas se tiverem uma inequação também não tem grande problema. Desde que interpretem corretamente, hum, pronto, os dados que vocês têm. Hum, então, no vosso gráfico vão colocar como uma das funções, digamos o y1, hum, a função soma, portanto, b de t, portanto seria o b de t mais o t de t, e a outra, a reta horizontal, y igual a 20. Tá bom? Hum, e por isso, a função vai ter um aspecto parecido a este, em que a solução, a interseção com a reta y igual a 20, é para quando o t é igual a 33,795, portanto, às milésimas, como diz o enunciado. Hum, ora, então, isso vai ser em que dia e mês? Que é o que nós temos de apresentar. Temos que apresentar a data. Ora, o 1 de janeiro é para quando o t pertence ao intervalo de 0 a 1, excluindo o 1, não é? Portanto, vai ser quando o t vai ser igual a 0, qualquer coisa. Para o 2 de janeiro, seria para quando o t é quando o t pertence ao intervalo de 1 fechado a 2 aberto, e portanto o t vai ser 1, qualquer coisa. No dia 31 de janeiro, o t vai pertencer, portanto, ao intervalo de 30 a 31, aberto no 31. Portanto, vai ser 30, qualquer coisa. Pelo que no dia 3 de fevereiro, o t vai pertencer ao intervalo de 33 a 34, aberto no 34, portanto, é quando o t é 33, qualquer coisa, que é aquilo que nós queremos. O t era aproximadamente 33,795. E por isso, a nossa resposta certa, portanto, a data pedida, é 3 de fevereiro. Exercício 16. Para os valores de x e de y, que dão significado à expressão, demonstre que a tangente de x menos y é igual a isto que está aqui. Portanto, para isto, nós vamos usar duas identidades trigonométricas que estão presentes no formulário do exame, portanto, seno de x mais y, portanto, que é seno de x cosseno de y, mais seno de y cosseno de x, e depois cosseno de x mais y, que é igual ao cosseno de x vezes cosseno de y, menos seno de x vezes seno de y. Como vocês devem saber, a tangente é o seno sobre o cosseno. Portanto, a tangente de x menos y é igual ao seno de x menos y sobre o cosseno de x menos y. Ok? Assim, o seno de x menos y é o mesmo que ter seno de x mais menos y sobre o cosseno de x mais menos y. Portanto, isto vai ficar seno de x cosseno de menos y mais seno de menos y cosseno de x.
sobre o cosseno de x cosseno menos y menos seno de x seno de menos y. Ora, o cosseno de menos x e o cosseno de menos y, portanto, o cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Aliás, o cosseno de menos y aqui vai ser mesmo igual a cosseno de y. Portanto, seno de x cosseno de y e o seno de menos y é menos seno de y. Portanto, menos seno de y cosseno de x. Tudo sobre cosseno de x cosseno de y. E como o seno de menos y é menos seno de y, aqui troco o sinal. Portanto, mais seno de x seno de y. Agora, vou dividir tanto o numerador como o denominador por seno de x. Aliás, cosseno de x, cosseno de x. E vamos ficar com seno de x cosseno de y sobre cosseno de x menos seno de y vezes cosseno de x sobre cosseno de x. Tudo sobre cosseno de x cosseno de y. Tudo sobre cosseno de x. Portanto, cosseno de x corta com o cosseno de x. Mais, portanto, seno de x sobre cosseno de x vezes o seno de y. Portanto, aqui vamos ficar com tangente de x cosseno de y menos seno de y sobre cosseno de y mais tangente de x vezes seno de y. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos dividir tanto o numerador como o denominador por cosseno de y. E reparem, vamos ficar com o seguinte, portanto, tangente de x cosseno de y sobre cosseno de y, portanto vai cortar, menos seno de y sobre cosseno de y. Portanto, isto é a tangente de y sobre, portanto, cosseno de y sobre cosseno de y mais tangente de x vezes seno de y cosseno sobre cosseno de y, aliás. E vamos ficar, portanto, com tangente de x menos tangente de y sobre 1 mais tangente de x tangente de y. Que era o que queríamos mostrar. Neste vídeo é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Não se esqueçam também de ver as restantes provas modelo que temos da disciplina, bem como os vídeos que temos de exercícios de exames nacionais e de testes intermédios. Como disse neste vídeo é tudo, grande abraço e vemos no próximo vídeo.